Do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. Hoje, aula de História, em 5 de abril de 2021. Estamos ainda no processo de aula remota, viu? E vocês vão hoje entender a idade dos metais, tá bom? Entendendo a idade dos metais, a gente vai partir para o livro e depois a gente vai aprender a fixar melhor o assunto. Depois que entender a aula, fica mais interessante. Entendeu a aula? Leia um pouquinho do texto, compreende o texto e esse entendimento com a compreensão vai dar um aprendizado mais sólido na cabecinha de vocês. Então, gente, a gente viu aí em aulas passadas que nós estamos aí trabalhando com a pré-história, né? Pré-história. Tudo aquilo que é antes da escrita, tá bom? O que é antes da escrita é chamado de pré-história, tá bom? Depois que o pessoal inventa a escrita, aí o pessoal passa a viver um período de registro chamado de história, tá? E essa pré-história a gente viu aí, nós já vimos que havia o Paleolítico, né? O Paleolítico, e que houve o Neolítico. Já falamos a respeito dos dois aqui. E hoje vamos falar a respeito da idade dos metais, que foi quando o ser humano descobriu os primeiros metais para fabricação de utensílios e armamentos, né? E aí começou a dominação do homem pelo homem de maneira mais efetiva. Por exemplo, olha só, se você imaginar que eles acabaram aprendendo a fazer o fogo a partir de mecanismos, né? A partir de mecanismos, e o fogo se tornou uma arma. Com esse fogo poderia muito bem ser trabalhado outras formas de armas, como derreter metal e fabricar outras coisas, né? Ou seja, o ser humano passou a ser o grande dominador, né? O grande dominante das forças da natureza e até mesmo de outros seres humanos, aqueles que conseguiam fabricar o fogo e fazer armas mais potentes de metal, com certeza seriam as pessoas mais respeitadas e seu bando seria considerado o bando mais forte e dominante da pré-história, né? Esse assunto está aí na página 35 do nosso livro didático. Na página 35 nós podemos visualizar essa parte que fala da idade dos metais, onde o primeiro metal que eles descobriram foi o cobre, tá? O cobre foi o primeiro metal a ser descoberto por volta de 5.000 anos antes de Cristo. E com isso foram feitas armas, ferramentas, utensílios, e acabaram suprimindo os materiais anteriores. O que era feito de pedra, osso e madeira foi aos poucos sendo substituído por coisas feitas de metal. Depois o pessoal acabou misturando o cobre com o estânio e dessa mistura surgiu o bronze, né? Era mais, digamos assim, maleável, uma liga metálica mais resistente, e acabaram criando armas, escudos, capacetes, lanças de combate, tudo isso para subjugar outras populações, né? E com a idade dos metais vão surgir novas estruturas sociais que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Essa tabela que eles mostram aqui na página 35 é a diferença entre os períodos históricos da pré-história. A pré-história é dividida em paleolítico, mesolítico e neolítico, né? E idade dos metais. Esse mesolítico é digamos assim, uma parte intermediária entre o paleolítico e o neolítico. Tá bom? Um pedacinho aí que fica entre os dois períodos primeiros. Aqui não foi colocada a idade dos metais porque ela já está sendo tratada aqui. Tá bom? Mas o paleolítico é o período mais longo da história humana, viu? O período mais longo do paleolítico, tá? Onde os seres humanos eram nômades, quer dizer, eles não tinham morada fixa. Os seres humanos eram caçadores e coletores. Os seres humanos estabeleciam em locais protegidos. Os seres humanos utilizavam e dominavam o fogo.
As primeiras manifestações artísticas e religiosas surgiram também no Paleolítico. A primeira manifestação linguística, ou seja, eles aprenderam a falar, né? Propriedade coletiva, divisão social do trabalho, instrumentos, ferramentas, utensílios de pedra lascada. Viviam em bandos e o chefe era o mais velho, né? Aí veio um período aí de mudança, que esse Mesolítico é a mudança, viu? Meso que quer dizer meio. No meio dos dois períodos ficava esse Mesolítico aí, que é o período de transição para o Neolítico. Utilizavam arco e flecha, lanças, utensílios de argila, né? Refletiram, enfim, sedentarização de alguns grupos, quer dizer, eles deixavam aos poucos de serem nômades e passavam a ser sedentários, tá bom? Desenvolveram a arte rupestre com mais precisão, né? São desenhos nas cavernas. No Neolítico, nós podem ver aqui chamado de Idade Nova ou Pedra Nova, descobriram a agricultura, pecuária, que é a criação de animais, construíram canoas e jangadas, trituração e armazenamento de alimentos, casas de madeira, tijolo, pedra e barro, aparecimento das desigualdades sociais, começavam a surgir os ricos e os pobres, as primeiras cidades surgiram à margem de rios. Percebam que não fala nada de metal aqui, porque o metal é exatamente o que vem depois do Neolítico, tá bom? É chamada Idade dos Metais. Depois o pessoal foi aprendendo a usar o ferro, aprendendo a utilizar o ferro para forjar coisas mais resistentes ainda, né? E com isso foi necessário que o ser humano se organizasse de forma mais efetiva após a descoberta desses metais, né? Tem muitos filmes que tratam a respeito disso, por exemplo, o filme Conan, o Destruidor, Conan, ele fala do período aí entre que o pessoal começava a trabalhar com metal. Quem tinha domínio do metal com certeza era o mais forte. É como se hoje nós tivéssemos muitos países e aqueles que dominassem armas nucleares eram países considerados mais temidos, né? Do mesmo jeito que desse tempo aqui. Quem dominasse o fogo e dominasse o metal seriam mais temidos, seriam mais poderosos, e todo mundo tinha medo de enfrentar. Povos que começaram a se organizar na Ásia, na África, tá bom? E no Extremo Oriente, aqui no caso da China. Eles começaram a se organizar em torno de uma coisa chamada Estado. Estado, gente, entendam o Estado como governo, como grupo de pessoas que se unem para governar os demais. Vamos compreender melhor esse conceito de Estado, né? Pois muito bem. O ser humano sentiu a necessidade de se organizar em um Estado. Isso ainda na pré-história, né? Na Idade dos Metais. Ali. O Estado entenda o Estado como governo, né? Para evitar que todo mundo saísse destruindo todo mundo, saísse se matando, aí guerreando à toa, o Estado tinha que ter um governo centralizado para organizar todo mundo. Então ele ia criar um exército para evitar que as pessoas se destruíssem, tá? E o exército ia ser pago pelo Estado. E o Estado fazia dinheiro? Não, o Estado não faz dinheiro, não sabe como fazer isso. Então o Estado precisa que todo mundo contribua com impostos. São esses impostos que vão pagar o exército. Com isso o Estado acaba criando as leis que vão proteger todos os que pagam impostos, tá bom? O Estado precisava de um território, né? Para evitar que pessoas invadissem e para evitar que seus cidadãos saíssem. O Estado estava aí quase que todo organizado, né? Quase que todo, digamos assim, quase que todo
produzido aí. Os primeiros estados eram chamados de cidades-estado, porque não chegavam a ser um país, tá bom? Então, antes de serem considerados países, eram cidades que tinham poder de estado, tá bom? Hoje tem cidade assim, hoje em dia tem o Vaticano, por exemplo, é uma cidade que tem poder de estado. É pequenininha ali, mas tem um governo, tem suas próprias leis, tem um exército que protege, tem impostos que o pessoal paga, e acabou sendo uma cidade-estado. Não chega a ser um país, mas os primeiros estados da humanidade começaram assim, como cidades-estado. A gente vai ouvir muito falar disso aqui, porque muitas cidades-estados iam começar a aparecer na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia Antiga, iam começar a surgir as primeiras cidades-estados, tá bom? Consequentemente, Roma, enfim, por aí vai, tá bom? O Estado servia para quê? Além de proteger todo mundo com leis e arrecadar impostos, o Estado servia para organizar tarefas, tá bom? Organizar tarefas. Fulano vai fazer isso, outro fulano lá vai fazer aquilo. Fulano é forte, vai carregar pedra. Fulano é esperto, vai organizar as finanças, né, do Estado, vai contar o dinheiro dos impostos e entregar para o rei, e o rei vai distribuir isso para o exército, para a produção das leis e também para construir obras públicas. Essas obras públicas poderiam ser estradas, pontes, etc. Nessas obras públicas poderiam trabalhar qualquer pessoa. Com o dinheiro que ela ganhava, ela poderia pagar impostos ao Estado. E quanto mais impostos o Estado ganhasse, mais obras públicas o Estado produzia e mais pessoas iam trabalhar. É como um círculo vicioso, né? O Estado serve para organizar tarefas antes de tudo, tá bom? O Estado ele precisava colocar um pouco de medo nas pessoas, porque as pessoas sem medo ficava meio inviável alguém governar. Entendam que o Estado não é um ser humano sozinho. Geralmente o Estado é composto por poucas pessoas, né? Ministros, reis. Esse grupinho aqui que a gente chama de Estado ia governar um grupo maior de pessoas, né? Um grupo bem maior de pessoas. Como organizar tarefas não era uma coisa fácil, o Estado acabou chamando aquelas pessoas mais especializadas, que sabiam calcular, que sabiam conversar, para organizar essas tarefas, né? Aí começaram a aparecer os ministros, os conselheiros, né? Hoje é deputado, antigamente era conselheiro, o pessoal chamava. E o Estado, essa pequena bolinha aqui, ó, composta por algumas poucas pessoas, é o Estado, ele que vai colocar um pouco de medo aqui nas pessoas. Não pode sair porque eles vão ser atacados. Se forem atacados longe das fronteiras do Estado, nós não podemos fazer nada para proteger vocês. Então devem ficar aqui dentro. Ficando aqui dentro do Estado, vocês vão ter que trabalhar de alguma maneira para pagar impostos. Não tem dinheiro para pagar imposto? Paga com mercadorias. Não tem mercadoria? Paga com serviço. São várias formas de pagar impostos, não só com dinheiro não. Tá bom? Então esse era o medo que o Estado colocava nas pessoas. Inclusive o Estado começou através desse medo, a mandar um pouco na vida religiosa das pessoas, né? Então o Estado, o rei, o chefe do Estado, passou a ser também, além de rei, sacerdote e líder militar. Ele era, ao mesmo tempo ele era general, rei, sacerdote, e ele que organizava tudo isso, e ele que fazia com que as pessoas sentissem-se obrigadas a respeitar o direito sagrado que eles tinham, não é?
As primeiras religiões eram politeístas, tá? Ou seja, a crença em vários deuses diferentes, né? Vários deuses diferentes. Politeísmo é isso. A gente vai também ouvir muito falar disso aqui. E esses deuses diferentes poderiam muito bem, através do medo, fazer com que as pessoas trabalhassem. Se ele não quisesse trabalhar, o deus o deus da guerra poderia pegá-los, poderia se chatear com eles. Se eles não quisessem participar do exército também, o deus da guerra poderia ficar chateado, o deus da sabedoria poderia não gostar, o deus do trovão poderia castigá-los de alguma forma. Então, essa chantagem que o Estado fazia acontecia por meio da religião, um dos mecanismos, né? Outro mecanismo é o próprio exército, né? A própria força do Estado, a polícia do Estado. Então o abuso de poder começou a crescer, a divisão do trabalho não era mais uma coisa fácil, havia o trabalho manual e havia o trabalho intelectual. O trabalho intelectual foi mais valorizado do que o trabalho manual, e aos poucos as pessoas tinham que ir se acostumando a isso, né? Tinham que ir se acostumando a essa nova realidade chamada de Estado. Pode ser um rei governando com seus ministros, podem ser dois reis governando com seus ministros, pode ser um conselho de guerreiros com um líder maior governando juntamente com seus conselheiros, e dessa maneira os estados iam construindo suas muralhas, né? Suas muralhas para evitar que outros estados invadissem sua região. Os primeiros estados eram organizados ao redor de rios. Por isso, os primeiros estados da humanidade foram chamados também de sociedades hidráulicas. Sociedades hidráulicas, onde elas eram encontradas. Vamos para a página 36 do nosso livro. Na página 36 vai falar dessas sociedades hidráulicas encontradas na Ásia e na África. As primeiras sociedades hidráulicas da Ásia foi na Mesopotâmia, ao redor de rios, como o rio Eufrates e rio Tigre. Na África, as sociedades hidráulicas se desenvolveram ao redor do rio Nilo, no Egito. Na China, as sociedades hidráulicas se organizaram ao redor do rio Yangtze e do rio Amarelo. Na Índia, o rio Ganges, o rio Hindu, e por aí vai. Contanto é que o que há de em comum entre esses estados é que estão sempre próximos a grandes rios, tá bom? Então entendam, o conceito de estado é uma organização social. Se você observar aqui e imaginar que essas bolinhas são pessoas, fica mais fácil. O estado é uma organização social onde poucos governam a grande maioria. Isso é Estado. É diferente de hoje? Não, não é. Um país é governado por poucas pessoas, deputados, ministros e senadores e presidente, governando a grande maioria de pessoas. Todo mundo tem que pagar imposto, todo mundo tem que obedecer às leis, vai ter um exército para proteger todo mundo, enfim e tal. E essas tarefas são organizadas pelo Estado. Até surgirem as tarefas particulares, como os comerciantes, quem ia fazer isso era o Estado. Certo? Não há como fugir dessa realidade. Se você tentar fugir, você vai cair nas mãos de um outro Estado. E não tem jeito, não dá para viver sozinho. Não dá para viver sozinho em plena idade dos metais, em plena pré-história. Tá bom, pessoal? Então, meus pequenos, essa aula de hoje foi para explicar o valor e o sentido do Estado e também sobre a utilização dos primeiros metais. Ficamos hoje por aqui. Amanhã retornaremos com mais explicações a respeito do Estado. O avanço, vamos falar um pouco mais de religião, tá bom? E o avanço dessas cidades-estados. Ok? Bom dia a todos, se cuidem, saúde em primeiro lugar. Ok? Tchau, gente.